Olá pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Em 1930, um escritor paulista viajou à Europa e conversou com Benito Mussolini. Voltou ao Brasil com um plano, não para escrever um romance, para fundar um movimento político de massas com uniforme verde, com saudação própria, Anauê, com símbolo próprio, a letra sigma, em homenagem ao fascismo italiano, com mais de 200 mil militantes nos anos de pico, com desfiles que cobriam as ruas do Rio e de São Paulo. Uma visão do Brasil que misturava catolicismo ultramontano, ultranacionalismo, anticomunismo visceral e autoritarismo declarado. Seu nome era Plínio Salgado. A tese de doutorado de Gilberto Grassi Calil, defendida na Universidade Federal Fluminense em 2005, sob o título O Integralismo no Processo Político Brasileiro, o PRP entre 1945 e 1965, cães de guarda da ordem burguesa, fez a análise mais completa e disponível do que o integralismo realmente foi e do papel que continuou jogando no processo político brasileiro muito depois de 1937. Hoje no podcast Glione vamos entender Plínio Salgado, com Gramsci para entender o intelectual orgânico do fascismo, com Marx para entender a função da classe pequena burguesia fascistizada, com Wilhelm Reich para entender a psicologia das massas do fascismo, com Humberto Eco para entender o urfascismo e seus traços recorrentes, com Florestan Fernandes para entender o Brasil que produziu o Salgado, com Gilberto Freire, que zoava Salgado com a elegância devastadora que só quem tem classe literária consegue. Bora entender. Para entender Plínio Salgado, precisamos começar onde Gilberto Calil começa, pela formação. Nascido em 1895 em São Bento do Sapucaí, Salgado teve trajetória que parece contraditória, mas que Calil demonstra ser perfeitamente coerente. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922, foi um dos fundadores do Grupo Verde e Amarelo em 1926, que defendia o nacionalismo ufanista contra o movimento antropofágico de Mário e Oswald de Andrade. Escreveu O Estrangeiro, seu mais importante romance modernista, e era, simultaneamente, deputado estadual pelo Partido Republicano Paulista, a oligarquia cafeeira que dominava São Paulo. Mas foi a viagem à Europa em 1930 que selou sua trajetória. Salgado chegou a conversar com Mussolini e escreveu numa carta a um amigo: "Tenho estudado muito o fascismo. Não é exatamente esse o regime que precisamos aí, mas é coisa semelhante. O fascismo aqui veio no momento preciso, deslocando o centro de gravidade política, que passou da metafísica jurídica às instituições das realidades imperativas. Volto para o Brasil disposto a organizar as forças intelectuais esparsas, coordená-las, dando-lhes uma direção, iniciando um apostolado. Apostolado. Essa palavra revela tudo. Salgado não concebia o fascismo como política pragmática. Concebia uma missão espiritual, uma fusão de catolicismo ultramontano com ultranacionalismo e anticomunismo. Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, identificou que o fascismo não surge espontaneamente, é construído por intelectuais orgânicos que traduzem as ansiedades das classes médias em projeto político coerente. Plínio Salgado era esse intelectual orgânico, ex-modernista, ex-deputado do PRP, com trânsito na elite intelectual, e com habilidade retórica para transformar o ressentimento das classes médias em fanatismo organizado. Em 7 de outubro de 1932, no Teatro Municipal de São Paulo, Salgado lançou o Manifesto de Outubro e fundou a Ação Integralista Brasileira. O movimento cresceu com uma velocidade que assustou até Vargas. De 1932 a 1937, a Ação Integralista Brasileira estruturou-se como organização nacional com hierarquia rígida centralizada em Salgado, o chefe nacional, uniforme verde com a letra sigma, rituais de simbologia copiados do fascismo italiano e do nazismo, desfile de massas nas ruas das principais cidades brasileiras,
núcleos organizados em todo o território nacional, mais de 200 mil militantes nos anos de pico, e conexões documentadas com o fascismo italiano e com o nazismo alemão, que a tese de Calil documenta com precisão. Humberto Eco, em O Urfascismo, identificou os traços recorrentes de todo fascismo: culto à tradição, rejeição à modernidade iluminista, ação pela ação, o inimigo que é simultaneamente forte e fraco, elitismo aristocrático, machismo, exaltação da morte, anti-intelectualismo. O integralismo brasileiro encarava cada um desses traços com verniz católico que o diferenciava do nazismo alemão, mas não alterava sua natureza fundamental. Wilhelm Reich, em Psicologia das Massas do Fascismo, identificou o mecanismo central. O fascismo não mobiliza os ricos, mobiliza as classes médias através da combinação de ansiedade econômica com identidade nacional excludente e inimigo nomeável. Calil documenta isso com rigor empírico. O perfil social da base do integralismo era predominantemente de pequena burguesia, pequenos proprietários, comerciantes, profissionais liberais de segunda linha, funcionários públicos de escalão médio. Exatamente o grupo que Marx, no 18 Brumário, identificou como a classe mais suscetível ao fascismo. Pequena demais para ter o poder da grande burguesia, grande demais para se identificar com os trabalhadores e, portanto, disponível para qualquer projeto que prometesse protegê-la contra ambos. Aqui chegamos ao aspecto menos estudado e mais revelador do pensamento político de Plínio Salgado, a geopolítica integralista. A tese de Calil documenta com precisão o projeto de política externa do PRP, partido que Salgado fundou em 1945 após a proibição da AIB. Defesa do rompimento com os países socialistas, sem exceção. Apoio ao salazarismo e ao colonialismo português. Salgado exilou-se em Portugal de 1939 a 46, forjou relações profundas com o regime de Salazar e nunca as abandonou. Americanismo e subordinação ao bloco ocidental, alinhamento incondicional com os Estados Unidos na Guerra Fria. Isso é geopolítica de dependência voluntária. O integralismo que gritava Brasil sobretudo nas ruas defendia, na prática, subordinação completa do Brasil à agenda americana na Guerra Fria. Denunciava o imperialismo soviético com violência retórica e nunca disse uma palavra sobre o imperialismo estadunidense que controlava setores estratégicos da economia brasileira. Lenin, em O Imperialismo, identificou esse padrão com precisão. As frações da burguesia periférica que vinculam ao capital imperialista tendem ao alinhamento político com as potências imperialistas e usam o anticomunismo como instrumento de deslegitimação de qualquer política de desenvolvimento nacional autônomo. Salgado era a expressão mais extrema desse alinhamento. Denunciava Getúlio como comunista quando Getúlio criou a Petrobras. Denunciava Jango como subversivo quando Jango defendia a reforma agrária. Em ambos os casos, o que estava em jogo não era comunismo, era soberania nacional sobre recursos estratégicos. E o integralismo defendia a entrega desses recursos ao capital privado, nacional e estrangeiro. Aqui chegamos ao episódio mais delicioso da história intelectual brasileira dos anos 1930. Gilberto Freire e Plínio Salgado disputavam, com estilos radicalmente opostos, a narrativa sobre o que o Brasil é. O integralismo de Salgado era ultranacionalista, racialmente hierárquico, mesmo sem o antissemitismo explícito de Barroso, avesso à miscigenação como fator positivo e organizador de uma brasilidade excludente baseada no catolicismo e na raça, entre aspas, brasileira, em sentido essencialista. Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, de 1933, publicado no mesmo ano em que o integralismo explodia, propunha o oposto: a miscigenação como riqueza civilizatória, a fusão das culturas indígena, africana e portuguesa como fundamento da singularidade brasileira. Uma visão inclusiva, embora profundamente contraditória em seus próprios limites de formação nacional. O conflito era inevitável, e Freire não tinha nenhuma paciência para os integralistas. Em textos do período, Freire desmontava o integralismo com a ironia elegante que era sua marca. Chamava os integralistas de Sigma Boys,
com um diminutivo que rebaixava o movimento ao nível do ridículo adolescente. Criticava o ultranacionalismo integralista como imitação mal feita do fascismo europeu. Um Brasil que tentava copiar uniformes e rituais de países completamente diferentes, em vez de construir sua própria forma política a partir de sua realidade específica. Identificava, com a perspicácia do sociólogo, que o integralismo era produto de uma ansiedade de classe das camadas médias que não conseguiam se situar numa sociedade em rápida transformação. Marx reconheceria imediatamente: a pequena burguesia que não consegue se orientar entre o grande capital e o movimento operário tende à regressão fascista, projeto de restauração de uma ordem natural que nunca existiu, baseada em hierarquia, autoridade e identidade excludente. O integralismo era essa regressão. E Freire, com toda a sua limitação, que Florestan Fernandes e outros criticaram em relação à visão harmoniosa das relações raciais, tinha pelo menos clareza sobre o que o integralismo representava. Em 1937, Vargas deu o golpe que instaurou o Estado Novo. Os integralistas apoiaram e foram proibidos logo depois, porque Vargas não precisava de concorrência no campo autoritário. Em 11 de maio de 1938, ocorre a intentona integralista. Os integralistas tentaram tomar o Palácio Guanabara pela força. O plano incluía a captura de Vargas e proclamação de um governo integralista. Resultado: fracasso completo. O movimento foi desarticulado, líderes foram presos e Plínio Salgado fugiu para o seu exílio em Portugal, onde ficou de 39 a 46. Em Portugal, Salgado estreitou relações com o regime de Salazar. O salazarismo português, que era, de certa forma, a visão ibérica do fascismo católico que Salgado havia tentado construir no Brasil. E foi lá em Portugal que Salgado conduziu o que Calil chama de reorientação doutrinária, o processo de cosmética ideológica que apresenta o integralismo como democrático e antitotalitário para sobreviver no novo contexto pós-guerra. O processo de cosmética, isso seria chamado por Gramsci de transformismo, a capacidade de uma força de mudar o discurso sem mudar os interesses que representa. O integralismo de Salgado continuava sendo o mesmo projeto de dominação da pequena burguesia sobre os trabalhadores, mas agora com linguagem democrática e cristã que tornava politicamente aceitável sua readmissão ao cenário político. Aqui chegamos à parte mais reveladora da tese de Calil e ao que mais espanta quem não conhece a história. Em 1945, Salgado voltou ao Brasil e fundou o Partido de Representação Popular, o PRP. E o PRP atuou entre 1945 e 1965 como o que o Calil chamou, emprestando o título de sua tese de cão de guarda da ordem burguesa, construindo e disseminando anticomunismo sistemático, mantendo serviços de espionagem e denúncia de atividades comunistas, articulando alianças com o PSD, UDN e outros partidos conservadores, participando de governos estaduais e sendo, na fase final, um dos atores da conspiração golpista de 1964. A tese de Calil documenta a participação integralista na articulação e mobilização golpista e na ditadura militar que se seguiu. Depois de 1964, os integralistas foram incorporados à Arena, o partido de apoio à ditadura, e Plínio Salgado, o chefe nacional, que havia marchado com seus camisas verdes pelas ruas, que havia fracassado na intentona de 1938, que havia exilado-se em Portugal, terminou sua carreira como deputado federal da Arena pelo estado de São Paulo. Morreu em 1975, deputado, legitimado, nunca respondeu por nada. Marx, no 18 Brumário, mostrou que o fascismo derrotado se reacomoda na ordem que ele mesmo ajudou a instaurar e que seus agentes encontram algum lugar confortável no aparato do Estado autoritário que o fascismo tornou possível. O PRP foi dissolvido pelo Ato Institucional número 2 em 1965, mas seus quadros continuaram na Arena, no PDS, no PP, no PPR, no PPB e no atual PP de hoje. A mesma linha ininterrupta que Calil documenta. Então vamos fechar com toda a clareza que essa história exige.
Plínio Salgado não era um louco isolado. Era a expressão típica de algo que o capitalismo periférico brasileiro produziu sistematicamente. A pequena burguesia ansiosa e o intelectual que a organiza em projeto de dominação autoritária. Calil nos mostrou que o integralismo não era elemento exótico no processo político brasileiro. Era componente importante da dominação burguesa, extremando posições que outros partidos defendiam em versão menos explícita. Gramsci nos mostrou que Plínio Salgado foi intelectual orgânico do fascismo, que traduziu em projeto político coerente com as ansiedades das classes médias. Marx nos mostrou que a pequena burguesia fascistizada é a classe que o capitalismo em crise mobiliza para destruir os movimentos operários. Reich nos mostrou que o fascismo é produto da repressão das energias de classe e que, sem organização política de esquerda capaz de disputar essas energias, elas viram combustível fascista. Humberto Eco nos mostrou que o urfascismo retorna sempre que as condições se reproduzam, com novos nomes e novos uniformes, mas com a mesma lógica de inimigo universal e identidade excludente. Florestan Fernandes nos mostrou que a burguesia brasileira nunca fez acerto de contas com seu passado autoritário e que os próprios quadros integralistas foram absorvidos pela ditadura e depois pela redemocratização sem nenhuma responsabilização. Gilberto Freire, com a ironia elegante do Sigma Boys, nos mostrou que o integralismo era uma imitação mal feita de um fascismo europeu aplicado a um Brasil completamente diferente. Lenin nos mostrou que o anticomunismo de Salgado tinha endereço e financiamento e que serviu ao capital que ele mesmo dizia combater. Plínio Salgado morreu em 1975 como deputado da Arena. Nunca respondeu por nada, seus herdeiros políticos seguem existindo. E o Brasil, que não fez acerto de contas com o integralismo, descobriu em 2018 que o fascismo também retorna, primeiro como tragédia e depois como farsa. E como sempre dizemos aqui no Podcast Castiglione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo Podcast Castiglione.